Bom, chegou a hora da gente começar a mexer na nossa engine, né, no nosso motor gráfico, que é a Godot. Então, a Godot Game Engine é uma ferramenta, é um motor gráfico para o desenvolvimento de jogos, certo? Ela é open source, significa que vocês podem alterar o código original, né, da ferramenta. A ferramenta é disponibilizada no GitHub, todo o seu código. Se você quiser fazer uma versão, se quiser então modificar para atender suas demandas mais específicas, você pode estar baixando o código fonte. Bom, a Godot foi pensada, né, para as várias plataformas existentes, né, o Linux, Windows, Mac, mas para que você consiga exportar aí para o Android, para as demais plataformas, que você pode fazer um jogo no Windows, mas quer disponibilizar para o Linux, só não é o seu sistema principal, por exemplo, você vai ter que baixar os templates de exportação, tá, pessoal? Isso está no site dos desenvolvedores da Godot. E também ela possibilita compartilhar os seus projetos, né, de maneira dinâmica com a exportação HTML ou pacotes, tá bom? Então existe várias formas de distribuir os seus jogos. Bom, a Godot tem um design arrojado, as versões atuais têm mais funcionalidades do que eu estou mostrando aqui na imagem, mas é lógico que, por mais que a interface gráfica do usuário, né, para a gente trabalhar seja organizada de maneira inteligente, é um pouco assustador a primeira vez. Todavia, você vai perceber que ela é bem amigável e foi pensada realmente para trazer flexibilidade na editoração das suas cenas 2D ou 3D. Então, a Godot ela já produz jogos 2D complexos, já consegue fazer tudo que as outras ferramentas fazem, sem exceção. E é um motor que ele é dedicado. Vocês vão ver que você tem as duas opções, trabalhar com 2D ou 3D. E para cada uma dessas formas de trabalho, desse tipo de projeto, o motor se dedica para aquele nível ali de composição que você está fazendo. Então, você consegue controlar cinemáticas, que são animações, colisões, a física do mundo. Isso é muito importante em qualquer tipo de projeto 2D ou 3D. E como gerenciamento de sprites e etc., né? E os objetos em geral. Você também pode ver a HUD, que é esses botões aí que é comum nos celulares. Eles também têm funcionalidade desse tipo de HUD aí, que é touch, né? Então, as tecnologias mais modernas a Godot já agrega. Na relação em 3D, você consegue importar modelos das ferramentas mais famosas e renderizar com HDR e anti-análise em vários modos de cores e simular, né? Por exemplo, o 3D parecer com 2D, simular o 3D com textura pixel art, enfim, fazer tudo de moderno dentro da ferramenta. A Godot é uma ferramenta completa. Você consegue animar tudo que você precisar, editar e depurar, ou seja, corrigir erros, né, e identificar esses erros no momento da execução e compilar para várias plataformas, como já mencionado. Atualmente também, com outras técnicas, né, você consegue compilar inclusive para os consoles, como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e demais. É sempre bom se manter atualizado da ferramenta, porque ela vai corrigir erros, bugs e trazer melhorias ao longo do tempo. Então você pode instalar pela Steam, que assim que tiver a versão nova, a sua Steam vai atualizar o software, ou baixar de maneira standalone, ou seja, você vai lá e faz o download, certo? Que tem alguns prós e contras que a gente vai discutir ao longo do curso. Também a Godot tem um canal oficial no YouTube com alguns parceiros que desenvolvem conteúdo de aprendizagem, né, no uso da ferramenta. Então, entendendo a GGE, Godot Game Engine, né, iniciando a ambientação. Então, pessoal, GGE vai ser o termo de abreviação para o nome da ferramenta. E a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a ideologia e a hierarquia através de nós. Então, percebam que eu tenho aqui um nó principal chamado Node, certo? E aí eu vou criando outros nós. Então, eu tenho dois nós internos, certo? Se você pensar numa estrutura de árvore, né? Então, você tem aqui o galho, as suas folhas, por assim dizer, e mais folhas. Tem gente que analisa dessa forma. Mas um nó vai ter nós filhos, children, né? E esses filhos podem ter mais filhos. Então, a gente diz que o teu nó antecessor é o seu parent, é o seu parente. Isso é importante para entender que children são nós internos, né? Você quer ver os seus filhos a partir de um nó, e parents, os seus nós pais. Então, esse tipo de hierarquia vai ajudar muito na navegação na hora que a gente for programar. Uma ideia gráfica do que acontece com a ideologia de nós é que a gente pode montar cenas. O jogo construído na Godot é feito com várias cenas.
não só os cenários, mas objetos podem ser trabalhados na cena separada. Veja essa cena onde eu modelo o personagem. Então, eu tenho o personagem player, o objeto player é o nó principal, e ele tem vários nós filhos. Vejam que são os children, né, do nosso player. Temos o sprite. O sprite também tem um children, que é o smoke, que é a fumaça. Então, você tem o sprite, a fumaça. O anime, que é a animação. A câmera, que segue o personagem. O bullet shot, que é um ponto 2D onde o tiro é gerado. O som e a colisão 2D. Então, tudo isso agrega-se, né, no nó principal player. Então, a hierarquia de nós é isso. Significa que se eu mover o player, os nós internos vão se mover. Mas se eu mover os nós internos, não necessariamente o nó superior vai se mover ou vai ser modificado naquele momento. Produtividade com a Godot Game Engine. A gente fala Godot, né? Fica ao seu critério, né? Porque o português ele muda um pouco a expressão. Então, alguns truques e features. Uma das coisas que eu acho impressionante na Godot é a possibilidade de você ligar o celular no computador e poder fazer o seu on-click deploy, ou seja, você testa, né, no seu celular imediatamente o jogo em desenvolvimento. Outra vantagem é os translations, você consegue fazer o mesmo jogo em várias línguas. Uma coisa importante, né, para você distribuir o seu game para o maior público. Os filtros de renderização 2D também, que mantém aquele aspecto de pixel art, né? Mesmo que você expanda o tamanho da imagem, é respeitado o tamanho dos pixels, ou um filtro para pinturas, né? Imagens vetoriais ou imagens muito detalhadas, né? Fazer aquele filtro de composição de cores. Então, pessoal, essa é a nossa introdução a Godot. A gente vai agora ver o site, né, da ferramenta. Bom, pessoal, esse aqui é o site da Godot, godotengine.org, não é isso? Então aqui você pode estar baixando a versão da Godot, mas interessante que aqui é mostrado muitas das features que eu já havia comentado, e a gente pode usar o GDScript, que é a linguagem padrão que a gente vai estar aprendendo, mas também pode-se usar o C#, o C++, né, para estar confeccionando seus jogos. Aqui você vai obter várias informações sobre as plataformas de exportação, né, e vai ter a comunidade, vai ter a documentação da ferramenta e tudo mais. Bom, a Godot também, ela vem evoluindo ao longo do tempo. A diferença que eu havia falado que ia comentar é que caso você baixe pela Steam, né, você vai baixar a versão Standard Version. E se você quiser mais compatibilidade com C#, com outras linguagens, é interessante estar baixando aqui a Mono Version, tá? Outra coisa também é que tem os códigos aqui de instalação do Linux. Aqui, como eu falei, você vai ter que baixar os export templates, né, para a versão Standard e para a versão Mono C#. E tem os plugins também, com Kotlin, Java e outras coisas. Então tem aqui uns complementos para você estar trabalhando, tá? Por isso que é importante estar aqui. E aqui as versões, tem a versão de edição web, para Linux, para Mac, para servidor Linux e por aí vai. Tudo bem? Para sistemas Android. Então aqui também tem um conjunto de assets, que são recursos, né, que a gente vai ver que dá para fazer isso pela ferramenta. O Asset Library são presets, né, ou modelos de jogos, ou blueprints, como falam em algumas ferramentas, para você estar trabalhando na Godot e ter mais flexibilidade em desenvolvimento. E a seção Features também você pode tirar suas dúvidas sobre os recursos da ferramenta, suas capacidades, certo? Então é isso. Com isso a gente encerra nessa nossa primeira aula, tá, pessoal? Quero que você esteja envolvido com a ferramenta, pesquise um pouco sobre ela. E é isso, até a próxima aula e tchau, tchau.